Quando olho em minha volta, não é um lindo campo florido que vejo. Mesmo assim, continuo ouvindo, em meio à tempestade, a voz daquele que me faz feliz. Foi ao embarcar no sonho de viajar para a Europa que tudo começou. O trabalho me impediu de estar com a minha família a bordo daquele navio que jamais desembarcaria na costa francesa. Seja feita a tua vontade, Senhor. Minha esposa sobreviveu ao naufrágio e minhas filhas jamais foram encontradas. Não foi na calmaria, foi em meio à turbulência. Não foi ao lado de toda a minha família, foi no caminho de encontrar o que restou dela, que escrevi a letra da canção que hoje conhecemos. Ser feliz com Jesus é ser feliz em qualquer momento, onde quer que esteja.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Qual viajante em noite escura vai procurando a luz? Assim minha alma Deus procura, pois Ele me conduz. É certo que caminho a prosseguir, porém eu sei que tu bem perto estás. Quando hei de ir, Senhor, não sei, para o teu santo lar. Sinto, porém, tua voz chamar. Em breve partirei. Toda Deus fizer é bom, a noite clara ficará no eterno lar de Deus.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início à nossa programação dos domingos à tarde, às 15 horas, aqui pelo canal no YouTube da Igreja Cristã Maranata. É uma alegria contar, inclusive, com a participação daqueles que foram convidados para estarem acompanhando a nossa programação, participando conosco dessa transmissão aos domingos à tarde. Nós vamos dar início, nós vamos fazer uma oração, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Aqueles que puderem estejam de pé para esse momento de oração. Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus, pedimos o renovo da comunhão com o Teu Espírito e a condição, Senhor, de, ao vivermos a Tua obra, participarmos deste momento de ensino, de aprofundamento, Senhor, onde nós aprendemos mais ainda acerca da Tua doutrina, da Tua palavra e da Tua direção para as nossas vidas. Pedimos que nos abençoes e fales ao nosso coração, é o clamor que fazemos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos podem se assentar. Nós vamos entoar um louvor, vamos glorificar o nome do nosso Deus e na sequência, então, nós traremos a pergunta e as respostas enviadas para a participação dessa transmissão dessa tarde. Vamos lá, vamos louvar ao Senhor. Jesus, ó meu Jesus, nesta hora me chego a ti pra clamar pelo teu sangue e sentir-te perto de mim. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Oh, dá-me libertação e muita comunhão e permite, ó Senhor, que eu seja usado em tuas mãos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós tivemos para a Escola Bíblica Dominical de hoje apenas uma pergunta e foi, inclusive, trabalhado pela manhã com o pastor Gedeuti, pastor Gilson, aprofundaram, trouxeram participações, falaram sobre o significado daquilo que foi perguntado e o valor das respostas e direcionaram nesse sentido. E nós temos agora à tarde, para complementar aquilo que foi trabalhado na Escola Bíblica Dominical, nós temos algumas participações de irmãos que mandaram para nós também a sua contribuição na forma de participação, naturalmente. Mas primeiro nós vamos à pergunta, a única pergunta que foi feita para a Escola Bíblica dessa manhã. Essa pergunta feita nós vamos ler aqui, está aqui no quadro. Identifique os motivos e os resultados da apostasia vividos de forma tão clara neste tempo do fim, encontrados no texto bíblico de Apocalipse, capítulo 3, versos 14 a 22, que envolvem o crente e a igreja, citando os versículos que embasam o motivo dessa pergunta. Muito bem, esse texto de Apocalipse fala sobre a igreja de Laodiceia, né? E sabemos que a igreja de Laodiceia é uma igreja que aponta profeticamente para a igreja dos nossos dias. E nós vamos ouvir aqui as participações que foram enviadas, vamos assistir naturalmente, e elas vieram de Brasília, no Distrito Federal, especificamente da igreja da Asa Sul, a igreja da Asa Sul em Brasília, Distrito Federal. E nós teremos a participação de 2 jovens e de um pastor que vai fazer uma consideração final. Os jovens são a irmã Bianca de Carvalho Nóbrega, é uma jovem, e também o irmão Tássio Mendes Ferreira. Esses 2 irmãos vão trazer a resposta, né? Vão dividir aqui a resposta a essa pergunta, e na sequência teremos uma contribuição do pastor Antônio Santos Pinheiro, que vai fazer uma consideração acerca dessa resposta que foi enviada. Vamos assistir a participação dos irmãos. Os motivos da apostasia são: Oxalá foras frio ou quente, a mornidão e não tem doutrina definida, como dito no versículo 15 do capítulo 3 de Apocalipse. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente.
Nós também podemos citar como consequência da apostasia, ou resultados da apostasia, 2 motivos, que são: vomitar-te-ei da minha boca e a exclusão do corpo. Esses 2 aspectos também estão contidos aqui no capítulo 3, no verso 16 de Apocalipse, que diz: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Queremos aqui falar a respeito dos motivos e dos resultados da apostasia nesse tempo chamado do breve, o tempo do fim. Nós encontramos isso no livro de Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 14 a 22, que fala a respeito da igreja de Laodiceia. E o Senhor, ele nos fala assim no versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. A primeira situação que o Senhor já fala é o frio e o quente. O frio, nós vamos ver exemplos na própria Bíblia, né? Nós vamos ver Lázaro estava morto, frio, mas o Senhor mudou a situação. Nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor perdoou, nos lavou no sangue de Jesus, nos mudou, e mudou a nossa sorte também. O quente, nós vamos ver a figura do apóstolo Paulo, um homem que a temperatura, vamos assim dizer, estava alta na vida dele, perseguindo, atacando, prendendo os servos do Senhor, e o Senhor marcou um encontro com ele, e naquele encontro ele foi transformado, ele foi mudado. E Paulo, ele não foi transformado num servo morno, pelo contrário, num homem fervoroso, cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver logo depois, então, a situação da mornidão. A mornidão, ela é muito sutil, mas ela se percebe. Porque uma hora nós queremos a bênção, outra hora nós não queremos a bênção. Uma hora nós estamos com um pé na igreja e com um pé no mundo. Uma hora os meus interesses em detrimento dos interesses do Espírito Santo. Aí está a mornidão. Nós vamos ver também a outra situação, que é: não tem definição quanto à doutrina, é indefinido quanto à doutrina. Por exemplo, aprendemos há pouco tempo a respeito sobre o sangue e sobre a palavra, os ataques que essas doutrinas têm sofrido. Nós vamos ver isso porque esse ataque ele é frontal ao que está lá em Apocalipse, dizendo que os servos do Senhor venceram pelo sangue e pela palavra. E nós vamos vencer também pelo sangue e pela palavra. A igreja já venceu pelo sangue e pela palavra. E agora nós vamos ver os resultados. Os resultados estão escritos no versículo 16 do mesmo capítulo 3. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E isto é uma situação em que o Senhor, aquilo está fazendo mal ao corpo do Senhor, essa indefinição, né? Essa indefinição quanto à doutrina, essa mornidão. Amados, o Senhor, Ele espera de nós coisas melhores, coisas que acompanhem a salvação, podemos assim dizer. Não que Ele um dia venha nos expelir do corpo, nos lançar fora, nos excluir do corpo. Amados, chegamos a um momento muito sério da vida cristã, vamos assim dizer. Definição. Chegamos a um tempo de definição. De se definir, vamos nos definir pela obra do Espírito Santo, porque para isso fomos salvos, somos chamados, somos eleitos, e o que o Senhor espera de nós é que venhamos a nos manter firmes, resolutos, olhando para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe, a todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado aos irmãos, à irmã Bianca, ao irmão Tássio, jovens aí da Igreja da Asa Sul, e também ao nosso companheiro pastor Antônio Santos Pinheiro. Deus abençoe vocês e que vocês continuem vivendo essa experiência maravilhosa de buscar e de alcançar as revelações do Senhor na sua palavra. Muito bem, nós vamos cantar ainda um louvor, vamos glorificar o nome do Senhor com mais um louvor. Maravilhosa
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, que bênção servirmos ao Senhor. A programação desta tarde foi uma programação mais objetiva, mais rápida, em função de termos apenas uma pergunta que foi feita. Mas é uma pergunta que nos permite buscar um aprofundamento e ampliar o nosso entendimento acerca do momento profético. Foi uma pergunta que nos direcionou no sentido de entendermos o que o crente deve evitar, o que o crente não pode viver nesse momento profético que nós estamos vivendo. É preciso que todos entendamos isso. Estamos vivendo o período de Laodiceia. Que riscos, que laços que são colocados diante do crente nesse momento do fim e que podem vir a fazer com que o servo de Deus perca a bênção do Senhor. De que maneira o adversário está agindo para nos desviar do caminho, nos fazer viver uma apostasia. Então, a transmissão de hoje e a Escola Bíblica Dominical, enfim, o direcionamento do ensino para esse fim de semana, ele nos leva a ter essa compreensão de maneira clara. E uma vez que temos essa compreensão, nós também podemos nos desviar destas situações, nos preservar dessas situações, sempre com o clamor pelo sangue de Jesus no coração. Nós podemos viver isso e assim o Senhor vai nos dar a bênção de que a nossa salvação seja preservada. Isso é importante. Mas nós estamos então chegando ao final dessa transmissão. Nós vamos orar ao Senhor, vamos glorificar o seu nome pela sua bênção e estaremos atentos às próximas transmissões que temos, né? No caso, hoje, o culto à noite que nós teremos. Estamos atentos a isso e às demais transmissões também ao longo da semana. Trabalho que tem sido feito no sentido de termos sempre conteúdo inédito disponível no nosso canal no YouTube para que todos possamos participar. Vamos orar. Senhor, te louvamos, glorificamos a Ti, Senhor Deus, pela Tua bênção, porque estás atento, Senhor, em nos preservar de todo mal, em nos preservar, Senhor, daquilo que possa nos desviar do Teu caminho, do Teu projeto. Louvamos o Teu nome por isso, pelo Teu alerta, pedimos que continues a nos falar, nos abençoar, e que os nossos olhos e corações estejam sempre prontos, abertos, prontos, Senhor, a ouvir a Tua voz e a viver a Tua direção. Assim pedimos, recebe no Teu altar esse período, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.